Boa noite, boa noite, boa noite, minhas joias ricas do Senhor Jesus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Aqui quem vos fala é Bispa Sandra Ferreira. Eu resido aqui na cidade de Lauro de Freitas, louvado seja Deus. E vim aqui gravar um conteúdo para vocês, um conteúdo profundíssimo, de suma importância do Brasil e do mundo, algo que o Senhor me revelara nessa madrugada. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Algo que eu não esperava, queridos, algo que para mim foi o sobrenatural, foi o oculto, foi um profundo e foi um escondido. Louvado seja Deus. Se preparem para o que eu vou falar nesse momento para cada um de vocês, amém? E tem coisas que vai servir de despertamento para a igreja, para o mundo inteiro. Isso vai servir de despertamento. Louvado seja Deus para as nossas vidas aqui, louvado seja Deus, enquanto nós vivemos nessa vida de peregrinação nessa terra, amém? Eu quero deixar, antes de começar a contar esse testemunho, esse algo, esse sonho que Deus ele me deu, louvado seja Deus, eu quero deixar para vossa meditação em Salmo 20, que vai falar sobre a oração pelo rei na guerra. Estamos sofrendo, igreja, uma grande guerra espiritual. É uma guerra que a gente não pode parar, louvado seja Deus, de orar. Tudo que a gente passa, tudo que a gente enfrenta, as adversidades, tem sido guerras e rumores de guerra, tanto na minha vida, quanto na vida de pessoas que você conheça, louvado seja Deus, tanto na vida dos nossos familiares, tem acontecido guerras, para a gente ganhar almas para Jesus tem sido guerra, tem sido aflições, tem sido choro, tem sido levante, tem sido os pontapés, louvado seja o nome santo do Senhor, mas nós temos que permanecermos fortes na presença do Senhor Jesus. Medite nesse Salmo 20, nessa oração pelo rei na guerra, louvado seja o nome santo do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, ele vai te dar grandes vitórias. Grandes vitórias o Senhor tem para dar para mim e tem para dar para você, amém? Louvado seja Deus. Eu passei, igreja, hoje é dia 15 do mês 6 de 2025, louvado seja Deus. Eu passei a madrugada toda, praticamente sem conseguir dormir. Eu precisava dormir, eu precisava descansar, porque você sabe quando a gente termina a obra, de fazer a obra do Senhor Jesus, a gente ora para dormir e a gente quer ter uma noite tranquila, louvado seja Deus. Mas aprove ao Senhor todas as coisas fazer na minha e na sua vida. Deus é grandão em tudo que Ele faz. Deus é grandão em tudo que Ele faz para as nossas vidas. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu passei uma madrugada muito inquieta. Eu passei uma madrugada sem conseguir, louvado seja Deus, pregar os meus olhos. E quando eu desejava dormir, eu não conseguia. E aí então eu disse, Pai, o Senhor está me tocando, eu vou orar. E quando eu descia para orar, eu disse, meu Deus, agora eu tenho certeza que o Senhor vai permitir que eu durma. E quando eu chegava para dormir, colocava a minha cabeça no travesseiro, para tentar tirar aquele cochilinho gostoso, eu sentia o toque do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, o Senhor, Ele tinha algo para fazer nessa madrugada na minha vida. E por isso o Senhor não permitiu que eu dormisse, que eu pregasse os meus olhos. Então eu comecei a ler a Bíblia durante essa madrugada. Eu comecei, louvado seja Deus, a me entregar ao meu Senhor durante essa madrugada. Quando eu vi que por orações e deitar para tentar cochilar, eu não consegui, eu levantei, acendi a luz e eu comecei a clamar a Jesus. A palavra do Senhor Jesus vai dizer, louvado seja Deus, em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei. Anunciei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então nós temos que clamar, louvado seja Deus. Clamar para que o Senhor possa, louvado seja Deus, dar livramentos ocultos, livramentos invisíveis que aí você não sabe.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que só o Senhor, que tem olhar de chama de fogo e vê tudo. Louvado seja Deus. Então eu volto a deitar, e quando eu deito eu tiro cochilos mínimos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando eu estou tirando esses cochilos mínimos, louvado seja Deus, o Senhor me dera uma divina e santa e profunda revelação, no profundo, no oculto e no escondido, né? Eu posso chamar de sonho, um sonho que Deus me deu, muito profundo. E Deus, ele me mostrara, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Papai, ele me mostrara, meus amores, enfim, quando eu estava dormindo, que tirei aquele cochilo pouquinho, o Senhor me dera, louvado seja Deus, em aberto, coisa limpa, muito clara, muito bonito. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, a abertura da revelação que Deus me deu com uma pessoa que você conhece. Alguém, louvado seja Deus, que o Brasil conhece, alguém que o mundo conhece. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Talvez você fique impactado com isso que eu vou acabar de te dizer aqui agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus me mostrava um carro, igreja. E desse carro que Deus, ele me mostrara, o Senhor me mostrava que estava dentro do carro pessoas. E quando eu olhava, eu via algo dando um zoom. Louvado seja Deus nesse carro, para que eu visse as pessoas que estavam dentro desse carro. E quando eu olhava, Deus me mostrava uma princesa chamada Diana. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quando eu olhava, estava ela, louvado seja Deus, outras pessoas sentadas, louvado seja Deus. E entre essas pessoas que estavam sentadas nesse carro, entre a princesa Diana e essas pessoas que estavam com ela no carro, eu via um demônio, igreja. Eu via um demônio. E o Senhor falava comigo, igreja, que a princesa Diana faleceu por causa de um acidente de um carro. E o causador do acidente, louvado seja Deus, desse carro que levou a óbito a princesa Diana, foi esse demônio, igreja. Quando meu pai dava zoom, louvado seja Deus, eu vi o zoom, mostrando grandemente para mim, aquele demônio me olhava. Aquele demônio que estava no carro com a princesa Diana. Louvado seja Deus. Aquele demônio fixava o olho sobre mim. Porque Deus, ele me mostrava aquele demônio no meio daquele carro. Aonde a princesa Diana estava. Louvado seja Deus, sentada com aquelas pessoas, igreja. E Deus me mostrava que ela morreu por causa de um acidente de carro. Se você perguntar para mim, Bispa Sandra, você já pesquisou alguma vez sobre a morte dessa princesa? Eu vou dizer para você que não, que eu nunca vi na terra o caso da morte, louvado seja Deus, dessa princesa, e de que ela morreu, se foi de doença, louvado seja Deus, ou se foi de alguma outra coisa. Eu nunca na minha vida soube, eu só soube nesta madrugada porque foi revelado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus, que não se engana, igreja. Louvado seja Deus, você que tem seu carro. Deixa eu falar uma coisa para você, unja seu carro. Porque Satanás tem estado furioso. Deus mostrou para mim que a causa da morte, louvado seja Deus, que muitos pensam que é uma coisa e foi outra, que a causa da morte da princesa Diana foi um demônio que causou aquele acidente que estava dentro do carro, junto com a princesa Diana. Foi ele que causou a morte daquela princesa. Prestem bastante atenção. Não foi nada do que eu li de paparazzi. Louvado seja Deus, que matou ela não, porque perseguiu ela não. Foi um demônio que estava dentro do carro. E esse demônio, igreja, me perseguiu a madrugada inteira. Por causa dessa revelação que Deus me deu. Esse demônio me perseguiu. Esse demônio chegou na porta da minha cama, nos pés da minha cama, e começou a me perseguir. Minha filha estava deitada do lado. E eu comecei, igreja, a guerrear. Sabe por que ele ficou furioso, igreja? Porque Deus me mostrou que foi este demônio que estava no meio da princesa Diana e daquele pessoal que estava no carro. Somatizando, são 4 pessoas que estavam naquele carro, igreja, que eu procurei pesquisar. Louvado seja Deus. E eu fiquei pasmada.
quando eu acordei pela manhã, igreja, observe, eu falei, minha filha, chegue aqui, minha filha, vem aqui rápido. Eu estava assim, igreja, sem saber o que fazer, estarrecida por essa divina e santa revelação. Eu estava pasmada por causa dessa revelação, igreja. E eu disse, filha, chega aqui, pesquisa aí. De que foi a causa da morte da princesa Diana? E quando a Google começou a ler e falou em voz alta, dizendo, a princesa Diana foi morta através de um acidente de carro. Eu dei um grito, igreja. Eu dei um grito, igreja. Eu confesso para você que eu gritei. Porque a revelação foi profunda, igreja. Eu jamais pensei que o Senhor fosse me mostrar algo desse tipo. O Senhor já me deu vários tipos de revelação, mas com a princesa nunca tive. Nenhum tipo de pessoas lá de lugares, né? Louvado seja Deus, de outros países. Deus nunca me mostrou sobre isso. Então essa foi a minha primeira revelação que Deus me deu. Profunda, louvado seja Deus, que eu nunca soube, louvado seja Deus, o motivo da morte dessa princesa Diana. E deixa eu mostrar para vocês o que foi que eu pesquisei. Louvado seja Deus, só para vocês saberem que só o Senhor é Deus. Princesa Diana faleceu em 1997, vítima de um acidente. Vítima de um acidente de carro. Eterna princesa de Gales, né? Diana Spencer, conhecida como Lady Di, princesa do povo, morreu há exatos 27 anos, vítima de um acidente de carro em Paris, na França. Amém, igreja? Deus revela ou não revela? Então para vocês que ficam, louvado seja Deus, se perguntando qual foi o real motivo da morte da princesa Diana. E aqui para tirar as suas dúvidas para a glória de Deus, para aquele que crê no sobrenatural do Senhor. A princesa Diana morreu, louvado seja Deus, e quem causou esse acidente para que ocorresse a morte da princesa Diana foi um demônio que estava no carro dela. Louvado seja Deus, foi esse demônio que me visitou à madrugada, depois que Deus me deu essa revelação, que esse demônio quis tirar a minha vida. Só que o Senhor me deu vitória, eu comecei a clamar, eu comecei a orar. Então clame, igreja, usa seu carro, pegue o óleo ungido, peça o pastor da sua igreja. Se você tem um pastor na sua igreja, peça a ele um pouco de óleo ungido. Se não é permitido que o pastor te dê óleo, porque cada igreja tem sua doutrina, a gente tem que respeitar. O que você tem que fazer? Você pede o pastor que se dirija até o seu veículo e unja o seu veículo para que Deus ele venha lhe dar livramento e consagre seu carro a Deus. Amém, igreja? Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja. Eu nunca gravei conteúdo falando sobre sonhos e revelações que Deus me deu. Louvado seja Deus, sempre sobre shorts, coisas rápidas, pedacinhos de hinos. Louvado seja Deus, sempre gravando com outras pessoas. Porém, eu nunca parei para gravar, louvado seja Deus, um conteúdo como este, igreja. E estou aqui, louvado seja Deus, para a glória do nome do Senhor, para abrir, para falar para você, para abrir para você, querido. Louvado seja Deus, para despertamento, para que o Senhor Jesus Cristo venha te proteger e para esclarecer o real motivo da morte da princesa Diana. Amém, meus amores? Que Deus continue, que Deus em Cristo continue abençoando as vossas vidas ricamente. E ouça com carinho, louvado seja Deus, esse conteúdo, porque eu fiz com muita responsabilidade. Louvado seja Deus, sabe por quê? Porque com alma não se brinca, com ouvinte não se brinca, mas se fala e se ministra a verdade. Deus abençoe minhas coisas ricas, em nome de Jesus. Um beijo para todos.